Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós, hoje e sempre, nos fazendo crescer no conhecimento e na graça, na sua graça maravilhosa. Esta semana estamos estudando sobre a consolação que continua na boca do Consolador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ontem, por exemplo, nós vimos que o Senhor disse assim para os seus discípulos: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós, ao Pai, Ou seja, naquele dia vocês, cheios do Espírito, nem precisarão pedir ao Pai, porque o Espírito do Pai e o meu Espírito estando em vocês, vocês já terão umas respostas, vocês já serão plenamente saciados, vocês não sentirão falta de nada. Tudo isso está implícito naquela palavra maravilhosa. Como o Consolador maravilhoso, o nosso maravilhoso Consolador Jesus Cristo, ele continua consolando ainda no capítulo 16, Então a gente vai dar continuidade a esta revelação, ao estudo desta revelação. Hoje, terça-feira, a quinta pergunta nos traz aqui a seguinte reflexão: por que Jesus disse que não seria tão necessária rogar por eles? Ou seja, rogar, não seria necessário que Cristo, diante do Pai, rogasse por eles. Fizesse rogar no sentido clamar, pedir, implorar, numa linguagem bem humana, por eles. Por quê? João 6,27, Cristo diz assim, porque pois o Pai mesmo vos ama, visto que vós me amastes e crestes que eu saí de Deus. Olha, Cristo aqui diz tudo, diz, olha, você sabe por que eu não preciso mais clamar por vocês, rogar por vocês? Porque o amor que eu tenho por vocês, o próprio Pai já vos ama. Agora imagine o Espírito do meu Pai, o Espírito que procede do Pai, que através de mim vai ser colocado na mente de vocês. Já imaginaram isso? Ora, o meu Pai ama vocês. Não é necessário, como se alguém pudesse pedir um favor a alguém poderoso por outra pessoa. Como é que acontece? É mais ou menos assim. Imagine que você tem alguém na sua família, um primo, ou um amigo, que não seja parente, mas um amigo, um irmão de igreja, que você vê que é uma pessoa boa, que está carecendo de um trabalho para ter o sustento digno da sua família e tal. Aí, de repente, você vai numa empresa de um amigo seu pedir um emprego para essa pessoa, Como é que você vai lá? Você vai rogar, você vai interceder para que haja uma vaga para essa pessoa. E como é que isso acontece? Você vai ter que apresentar esta pessoa para o dono da empresa, dizendo a ele que é uma pessoa honesta, que é uma pessoa verdadeira, que é uma pessoa esforçada, que é uma pessoa que não chega atrasada, é uma pessoa que tem compromisso, é uma pessoa que tem suas necessidades, é um homem que carece de trabalhar de fato e de verdade, porque tem obrigações com a sua família, vai falar sobre o caráter dele, vai apresentar a pessoa. Mas nesse caso, Jesus Cristo não precisaria, o Deus onisciente, que colocaria o seu Santo Espírito na mente desses discípulos, é isso que Cristo está querendo dizer. É como se ele dissesse assim: não é nem necessário que eu fale muito a vosso respeito, porque o meu Pai conhece tanto vocês que ama vocês. E olha, para Cristo dizer isso, Cristo já havia ouvido no seu espírito, escutado a palavra de Deus, dizendo o quanto Deus amava aquelas pessoas, o quanto Deus amava aqueles discípulos. E quando eu escuto essas palavras aqui de Cristo, quando eu leio, é como se Cristo também estivesse dizendo para mim. E você também deve sentir assim, como se ele estivesse falando com você também, E aí eu sinto que, se Cristo estivesse comigo aqui, ele poderia dizer para mim também: olha, o meu Pai ama tanto você, porque ele já disse aqui no meu ouvido,
O meu Pai ama. Olha, é óbvio que eu vou continuar intercedendo por vocês. Mas é uma intercessão por amor, porque o meu Pai já ama vocês. Né? Eu vou interceder porque eu amo vocês, é só mesmo assim para que o meu amor e do meu Pai aumente por vocês. Quanto mais a gente fala que ama vocês, mais a gente ama, né? É mais ou menos isso o que Cristo está querendo dizer ali para os discípulos. Então vocês nem precisarão pedir. Vocês nem precisam, porque agora vocês vão ter uma ligação direta com Deus, porque o Espírito de Deus e o meu Espírito, que é o mesmo Espírito, né? O Espírito é um só, vai estar dentro de vocês. Está na mente de vocês. Não existe mais aquela necessidade, como aquela parábola, né? A parábola da senhora que ficava implorando ao juiz incompassivo de uma cidade, que ficava implorando dia e noite para que a causa dela fosse julgada e fosse feita a justiça. A gente não precisa fazer isso com Deus. Olha, eu sinceramente, quando eu paro para meditar nestas palavras de Cristo, me vem um consolo tão grande no coração, porque eu sei que Cristo me ama de uma maneira tão grande, mas de uma maneira tão grande, e o Pai ama do mesmo jeito, né? Eu não digo que é maior ou menor, porque o amor dos dois, para mim, são iguais, né? Mas, olha, me ama de uma forma tão grandiosa, né? Que Cristo chegou ao ponto de dizer isso. Olha, vocês nem precisam mais de intercessor no sentido de pedir, ficar pedindo as coisas ao Pai. Não. Vocês vão estar sendo participante dessa divindade, porque o Espírito de Deus estará na mente de vocês. Deus estará em vocês e vocês estarão em Deus, ou seja, estão no mesmo Espírito dele. Vocês vão entender coisas profundas que não se encontram nos livros de teologia. É um ensinamento diretamente dos céus, diretamente de Deus aos vossos corações, que eu mesmo, como mestre, o professor, o Senhor de vocês, vou ensinar de forma grandiosa. Meus amados, já ouviram assim, algo tão importante? Cristo não fala do jeito que eu estou falando aqui, mas tudo isso está implícito. Tudo isso vai ser compreendido de uma forma ainda mais poderosa e mais abrangente, né? Melhor compreensiva, mais detalhada, mais profunda do que o que eu estou falando, quando aqueles homens foram batizados com o Espírito Santo. Eles poderiam nem saber expressar com a profundidade aquilo que eles sentiam, mas o que eles sentiam era algo poderoso. Nem sempre a gente sabe exprimir, né? A gente sabe explicar aquilo que a gente sente de tão profundo que é. Mas eu tenho certeza que aqueles homens que foram batizados pelo Espírito Santo sentiram esse consolo, esse poder consolador neles, né? Paulo, por exemplo, que era um homem extremamente eloquente, uma capacidade incrível, né? De falar ali de improviso, como ali no seu sermão, em sua defesa diante de Félix, né? E de outros poderosos. Veja que Paulo, esse homem tão capacitado, foi arrebatado de visão ao terceiro céu, e quando chegou aqui praticamente ficou mudo. Ele diz: eu não tenho condição de falar o que eu vi e o que eu ouvi. São palavras inefáveis, são coisas que estão fora do dicionário humano. Só pode descrever quem sente. Eu senti, mas eu não sei dizer. Quais são as palavras que eu vou usar para dizer o que eu vi? Não é mesmo? Que maravilha. Era mais ou menos isso que Cristo está dizendo aqui para os discípulos. Continuando, amados, essa consolação maravilhosa que Cristo está apresentando aqui aos seus discípulos, e ele concluiu o verso anterior dizendo assim: olha, o Pai mesmo ama vocês, né? Visto que vocês me amaram e vocês creram em mim. Então, se vocês me amaram, vocês já estão amando o Pai também. Se vocês creram em mim, vocês estão crendo no Pai, porque as palavras são dele. Essas palavras que eu estou dizendo aqui, eu já recebi do meu Pai, né? É meu Pai que está mandando eu dizer a vocês que ele ama vocês. É mais ou menos isso, né? Mas Cristo conclui a frase dizendo assim: vocês me amaram e creram que eu saí de Deus. Olha só. Veja que Cristo, o termo usado aqui é o sair de Deus. E esse termo aqui
Não é um termo utilizado dizer assim, olha, eu vim do lado de Deus, não. Esse termo aqui tem um sentido mais profundo. Sair no sentido é como se o pai o gerasse ele, como se ele saísse de dentro do pai, como uma mulher que gera um menino, gera uma criança. É por isso que Cristo vai usar isso, ele duas vezes. Ele não diz assim, inclusive ele vai dizer isso em determinadas situações, quando ele diz que procede do Pai. Procede do Pai. A palavra proceder, epikoreomai no grego, significa sair de dentro de Deus, não é do lado de Deus, não. Quando Cristo fala sair de Deus, esse sentido ainda é mais profundo. Veja que na sexta pergunta de hoje ele diz assim, ó, que disse Jesus sobre a sua origem e também sobre o seu destino. Ou seja, o que diz Jesus sobre de onde ele veio e para onde ele vai. Está escrito agora no versículo 28, 16 e 28, que diz assim, ó, ele concluiu o verso anterior, o verso 27, dizendo, saí de Deus. Vocês creram que eu saí de Deus. Como é que ele continua no verso 28? Saí do Pai. Que coisa linda, né? Ele diz sair de Deus, agora ele fala sair do Pai, mostrando que só Deus, que o Pai, somente o Pai é Deus, né? Sair do Pai. E vim ao mundo, agora deixo o mundo e volto para junto. Olha como é diferente. Primeiro, quando ele disse que veio, ele saiu de Deus. Agora, ele não vai voltar para dentro de Deus, mas vai voltar para junto, do lado. Quando ele vem, ele sai de Deus. Quando ele retorna, ele vai para junto. Olha que coisa linda. Ele não diz, eu saí de junto do meu pai. Não, ele saí do pai. Saí do pai, vim ao mundo, agora eu estou deixando este mundo e volto para junto do meu pai, junto do pai. Amados, olha, são esses detalhes que aqueles que examinam as Escrituras devem ter todo o cuidado, toda a dedicação para examinar a linguagem de Cristo, não só numa linguagem com aquela ótica gramatical, como diz Paulo, com aquele olhar da letra morta, tentando compreender a Bíblia com um dicionário do lado. Aí, olha, deixa eu olhar aqui, esse verbo sair, essa palavra sair é um verbo, e está conjugado no tempo tal. Isso aqui é um adjetivo, isso aqui é um substantivo, isso aqui é um advérbio, isso aqui é um pronome. Não é assim que se lê a Bíblia. A importância, não estou também querendo tirar aqui a importância de entender a informação gramatical, não. Porque Paulo diz que aquele que não conhece sua própria língua e não fala corretamente a sua língua, é como um bárbaro que não se comunica direito, um estrangeiro, um bárbaro, um ser estranho, que não conhece, não sabe nem se comunicar na sua própria língua, é óbvio, isso tem uma importância. Mas nós precisamos levar em consideração um princípio, eu chamo de princípio isso, que é o que está lá escrito em Mateus, capítulo 13, né, versículo 34, quando a Bíblia diz que tudo o que Cristo falou aqui, ele falou em forma de parábola. Nada do que ele disse foi sem ser em parábola, ou seja, o termo ali parábola significa numa linguagem espiritual, não é numa linguagem somente literal. Repito, não é uma linguagem somente literal, porque o que Cristo falava também se aplicava literalmente naquele momento. Mas, acima de tudo, isso tinha uma conotação espiritual profunda que revelava o que ele tinha sido antes com o Pai e como seria também no futuro. Então, nas palavras de Cristo, sempre tem um duplo sentido e com muita profundidade. Por isso que a palavra dele é uma palavra espiritual. É por isso que o que sai da boca dele é uma espada de dois gumes. Uma espada de dois gumes. Não é dois gumes, ó. Não é só um conhecimento gramatical, mas sobretudo um conhecimento espiritual. Do lado de um gume, do lado da espada, num gume, né, do fio da espada, em um dos fios da espada, nós temos ali o sentido do cumprimento literal, mas do outro lado, no outro fio, tem também o sentido espiritual. Não é uma palavra
como os escritores fazem hoje, que tem um livro técnico, né, que tem apenas um sentido literal. Então, muita gente não consegue conhecer, não consegue entender, discernir estas palavras profundas que Cristo usa quando diz sair do Pai, volto junto do meu Pai, né? Deixo o mundo, volto para o Pai, né? Essas palavras, conotações espirituais, né? Embora ele esteja se esforçando para falar isso para os discípulos numa linguagem muito acessível, para que eles e qualquer outra pessoa simples, humilde, pobre, que nunca estudou, tenha esse conhecimento. Lembremos do que Cristo fez na oração ali, no sermão, né? Que ele estava pregando ali, de repente ele quase que orando para o Pai, diz assim: graças te dou, ó Pai, porque o Senhor escondeu estas coisas poderosas aos sábios e entendidos que estão presos à letra morta, mas revelaste aos pequeninos. Como é que os pequeninos, sem nenhuma leitura, sem nenhum conhecimento cultural profundo, conseguem entender essas coisas espirituais profundas, e os homens que inteligentíssimos, que estudaram muito a palavra de Deus e não conseguem enxergar determinadas coisas, não é? Ou as principais coisas do Santo Evangelho, da palavra de Deus. Pois é. Então Cristo, quando diz aqui, olha, eu saí do Pai e vim para o mundo, agora eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou sair do mundo e volto junto do meu Pai, volto para junto do meu Pai. Meus irmãos, né? Isso é maravilhoso, porque quando Cristo se esvazia da sua divindade para vir ao planeta como um de nós, é o caminho de vinda. Mas quando ele é ressuscitado ali da morte, tirado do túmulo, no corpo glorificado, é justamente o caminho inverso para Deus, né? Que o Senhor, meus amados, nos abençoe e que a gente possa também fazer um caminho inverso. Nós nascemos do pecado, somos pecadores hereditariamente e nascemos e estávamos em caminho da morte para o pecado, mas Cristo nos resgatou para que a gente também faça um caminho inverso e voltemos para os braços de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guie em toda a verdade, em nome de Jesus.